ela teve uma iniciativa, eu a conheci antes dela ter o seu canal, né? Os 3.000 dias. E conta um pouquinho pra gente, Valéria, sobre a sua história com Urticária Crônica, quanto tempo você tem a Urticária Crônica. Boa tarde a todo mundo. É muito especial para mim estar aqui também na figura de paciente, né? Porque eu sei que também é uma responsabilidade muito grande fazer da minha história conhecida ao ponto de que outras pessoas sejam reconhecidas nessa história. E a minha história, ela fugiu de todos os dados, os percentuais, porque foram muitos mais anos do que as pesquisas falam, foram muitos mais médicos do que as pesquisas falam. E foi um período bem difícil para eu conseguir encontrar o diagnóstico certo. Então foi esse problema, esse gap que tem entre o que você está sentindo até você descobrir o que de fato é. Então eu fiquei muito tempo com o diagnóstico errado de alergia, fazendo série de dietas que prejudicaram muito a minha vida de uma adolescente. Na verdade, pré-adolescente, eu comecei a ter a doença com 11 anos, hoje eu tenho 26. E nesses 15 anos com a doença, eu só estou com ela controlada há apenas 3 anos. Então, Valéria, me conta um pouco como eram os seus sintomas antes de você ter o controle da urticária. Eu tinha sintomas todos os dias, o tempo inteiro, mas eles ficavam navegantes pelo corpo, né? Então tinha horas que eles estavam nos lugares mais tímidos, que eu escondia, e tinha horas que eles queriam aparecer para o mundo. E quando eles queriam aparecer para o mundo, era aí que eu realmente ficava com a autoestima muito baixa, assim. Eu acho que a própria doutora Roberta, que está aqui, que é a minha médica que me acompanha hoje, ela lembra muito bem como eu aparecia, assim, nas consultas, muito desacreditada, muito triste, porque isso te desestimula. Eu acho que isso é uma boa palavra para definir o CE. O CE é completamente desestimulante. Porque você tem uma expectativa para o teu dia, você pensa, não, amanhã eu vou sair com amigos, amanhã eu vou encontrar meu namorado, amanhã tem essa viagem, amanhã tem esse casamento. Aí você acorda e você não vai fazer nada, porque de repente você tem angiodema, de repente você está se sentindo assim, péssimo, né? Porque você, além de você estar se coçando, além daquilo, o angiodema começa a ser dolorido também algumas vezes. Está dolorido o teu corpo, de você mal poder se vestir, você ainda tem que ficar se explicando para as pessoas, você não quer que elas achem que você furou com elas. Então é um monte de coisa que vem junto que não para nos sintomas. Eu acho que foi mais isso que mexeu comigo. Eu acho que a consequência da vida com o CE, não exatamente tipo, é uma doença aparente e eu tô com vergonha porque a aparência é importante para mim. Não é só isso. É todas as outras coisas que vêm por causa disso. Eu lembro que uma das coisas que mais me desestimulava era quando eu acordava de manhã e eu tinha que passar pela cozinha e meus pais estavam lá, né, no café da manhã. Eu não queria que eles me vissem, porque eu sabia que eles iam ficar tristes se eles me vissem. Porque, querendo ou não, mexe com os nossos familiares, né? Eu não queria outra vez fazê-los tristes porque eu não estava bem. Aí eu lembro que o meu escape era ir rapidinho no banheiro, tinha um corredor que ia pro banheiro, aí eu tentava dar uma fingida ali, sabe? Eu ficava, às vezes, ocultando da minha família porque eu não queria fazer com que eles ficassem mal junto comigo. Então, eu acho que olhar para né, os médicos, assim, olhar para os sintomas como não um fim neles mesmos, mas tudo que acontece a partir daquilo. Então, para mim, era isso. Era como se eu sempre estivesse querendo avançar na minha vida e os sintomas ficassem me puxando para trás, me puxando para trás. Então, para mim, viver com CE significou isso. Você já falou um pouquinho, como você sentia antes de ter um diagnóstico preciso? A sensação, o que era? Cada vez que eu ia no médico novo, eu pensava, é agora, né? Então vem aquela coisa de você... E aí vem a empatia também, porque quando um paciente está chegando no médico, ele está depositando uma expectativa de futuro naquela consulta. Ele pensa, nossa, ele vai me ajudar a ir para uma nova fase, ele vai trazer para mim uma clareza. Cada vez que eu ia tinha alguma nova recomendação. Então, vamos tentar agora tirar o leite. Vamos tentar agora tirar o corante. E aí eu fiquei fazendo todas essas coisas e nenhuma delas ia resolvendo. Então, aí o que chegou para mim, que foi assim o nível, que foi quando eu falei, não, agora eu desisto, foi quando eu pensei, se nada do que eu estou fazendo está melhorando, então eu acho que essa doença é minha culpa.
emocional, eu estou provocando isso, eu devo estar desequilibrada emocionalmente, eu devo estar pensando algumas coisas que não é para pensar, eu devo estar preocupada. Então eu comecei a me culpar, eu acho que essa é uma boa palavra. Nos conte a ideia, assim, você já falou um pouco brevemente, mas como foi chegar a ter um canal no YouTube, né? Você poderia ter feito uma conta no Facebook, né, feito um Twitter. O que te levou a ter um canal? Foi engraçado, porque eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa com o que eu vivi. Eu falava, mas o que eu vou fazer, né? Aí eu cheguei um dia, estava lá na minha casa e liguei a câmera, não, nem era câmera, celular, na época, e fiz um vídeo. Eu falei, vamos ver, né, o que vai dar. Aí eu coloquei na internet, assim, sem muitas pretensões, eu não tinha um plano de comunicação, eu não entrei pensando estrategicamente, foi justamente uma coisa aleatória. E aí, quando eu vi, tinha muitas pessoas vendo, e tinha muitas pessoas comentando, e tinha pessoas pedindo pra fazer outro vídeo, aí eu fui fazendo. Aí depois que eu fui inventando outras redes, né? Aí fui pro Facebook, aí hoje tem Instagram, hoje tem site, e aí virou, até hoje é conhecido como um canal, mas virou um portal, né? De urticária, porque tá em vários ambientes digitais. Pra mim é bem louco, eu confesso que pra mim ainda não é natural eu estar aqui segurando esse microfone e falando, porque quando eu estava vivendo ali a situação, pra mim eu nunca imaginava que aquilo podia reverter em alguma coisa boa. Pelo contrário, era uma coisa que eu queria apagar da minha vida e hoje eu não estou apagando, eu estou cada vez deixando mais claro. Então às vezes eu ainda fico, né, meio assim, nossa, mas eu nunca gostei dessa parte da minha vida, agora eu estou contando pra todo mundo. Mas eu acho que isso tem muito a ver com empatia, né? Que é quando você só vai ter, eu acho que essa empatia mais verdadeira quem sentiu, né? Eu acho que a Paula, que também tem um diagnóstico, ela consegue dizer isso. Então, quando alguém me manda uma mensagem, às vezes eu não consigo responder tão rápido, que é muita gente, mas eu tento ler a lida de uma forma inteira, porque eu fico pensando na minha história. Eu fico pensando o quanto que eu queria que alguém queria ter conhecido alguém que tivesse a doença, eu nunca conheci. Quando eu conheci alguém que tinha doença, eu já era influencer, sabe? Então eu queria que alguém tivesse também me apoiado, me dito alguma coisa. Então, pra mim é uma coisa assim que me marcou pra sempre. Eu acho que eu encontrei um propósito, eu acho que eu posso dizer isso. Eu vejo que tá mudando a vida das outras pessoas, tá sendo significativo. E tem a ver com a minha história de vida, né, com o que eu passei. Então é muito emocionante falar, é muito emocionante estar aqui. E eu acredito nisso que está nessa camiseta que eu estou usando hoje, que as situações árduas vão construir pessoas fortes, né? E é isso que eu estou tentando deixar como legado em quem está lá acessando 3.000 dias de algum jeito. Infelizmente é uma doença que implica na qualidade de vida, né, junto com psoríase e vitiligo. Eu acho que aquela história não traz problema de trabalho para casa, né? Como pode, gente? Não tem. A gente é isso, né? Se você não tá indo no seu trabalho, na sua vida com aquilo, não tem como. A gente é todo um conjunto. Tanto que tem gente que separa, né? Fala, é a vida pessoal, a vida profissional. Não, é só uma vida. Não tem isso, né? Não tem essa divisão. Então, deixa a vida dar o CE em casa, né? A vida do trabalho não tem o CE, não existe. Não existe, e é isso que eu vejo lá. Então a gente acaba, se vocês entrarem no 3000diasurticaria.com.br, vocês vão ver que fala de muitos assuntos, porque a vida é sobre muitos assuntos e quem vive com sintomas todos os dias é a urticária acompanhando ele em todos os dias. No date, no vestibular, limpando a casa, no ônibus. Então vamos falar sobre todos esses setores da vida também. Quais recomendações que você daria para pessoas que estão na mesma situação que você já passou, né? Qual a dica que você falaria para elas? Olha, procure fazer tal coisa, tal caminho, né? Eu ia falar para ela procurar um especialista, né? Para poder realmente conversar sobre a doença. E a partir disso tem algumas dicas assim, né, práticas. A primeira é respeitar a história dela, né, não comparar dos outros. A segunda é buscar informação e apoio, porque isso também vai fazer com que ela se sinta acolhida. Então, ir nos grupos da CDD, visitar o 3.000 dias, outros blogs também, de amigos que eu conheço. Porque isso tudo vai fazer ela se sentir
mais participante de um grupo, né? Porque, por exemplo, como eu não tinha acesso a nada na época, não tinha nada acontecendo, parecia que eu era a única que tinha aquela doença, sabe? Então, eu acho que isso causa um pavor, uma solidão, assim, você se sente, tipo, meio fora, né, da casinha. Então, quando você encontra um grupo, você fala, é assim que acontece, então não é coisa da minha cabeça. Então, quando eu comecei a criar os conteúdos, tipo, eu tenho urticária, a culpa não é minha, uns temas assim, e eu via que para as pessoas fazia sentido, eu falei, não era coisa da minha cabeça, as pessoas também pensam isso. Isso é muito legal, porque causa, tipo assim, uma identificação, né? E até esse fenômeno da internet, né, das pessoas irem, conversarem, é porque as pessoas não querem entrar num site frio, que tem um conteúdo apenas científico, as pessoas querem ouvir alguém contando uma história, né? O ser humano sempre gostou de histórias, desde a época das cavernas. Então, praticar isso de contar história e contar o seu testemunho faz muita diferença na vida de alguém. Então, eu acho que essa dica de informação e apoio, respeitar a sua própria história, é uma das principais para que a pessoa possa conseguir, né, ir caminhando nesse caminho da remissão, a tão sonhada remissão, que muita gente nem sabe que existe, né? Eu fiz um conteúdo sobre isso e todo mundo, sério? Vai acontecer a remissão? Sim, vai acontecer a remissão. Que é aquilo que a gente fala, diferente no hipotiroidismo, que você tem que tomar o seu hormônio da tireoide todo dia, né? Pro resto da vida, a perspectiva no momento é essa. Urticária é uma doença que a perspectiva é que vá curar na grande maioria dos pacientes, né? Bom, eu queria, finalizando o tempo, talvez vocês conheçam uma história, brevemente, que eu vou contar, mas eu acho que, enquanto vocês estavam aqui, me lembrei dela e queria contar para vocês. Tinha um médico, nos anos 50, Dr. Farber, que ele era um patologista, ele só fazia exames de biópsia. E, em torno dos 50 anos, ele cansou de lidar friamente com o laboratório, ele queria lidar com pessoas, com pacientes. E logo após a Segunda Guerra Mundial, teve um estímulo do governo americano para produzir pesquisa nos Estados Unidos na área de saúde. E o Dr. Farber viu uma chance de fazer algo diferente pelas crianças com leucemia. E o Dr. Farber foi levantar literatura na época que não tinha internet, que você tinha que ler livros, artigos em revistas, pedir a revista para a biblioteca, até que levou à descoberta de uma droga, que foi a primeira droga para tratar a leucemia aguda em crianças, que foi o metotrexato, né? Então, o Dr. Farber hoje é falecido, existe o Children's Hospital em Boston, e na porta do Children's Hospital tem a estátua do Dr. Farber com um garoto que foi seu paciente, com um boné de beisebol, que era o David, tá? E que estava lá contando uma história lá do Dr. Farber, dele e tal. E na lápide do Dr. Farber tinha uma frase que os seus residentes escreveram em relação a ele. E essa frase, é lógico que eu queria só utilizá-la para dizer o que vocês representam, que é assim: a razão da existência de alguém é fazer com que a nossa existência seja capaz de transformar para melhor a vida do outro. E vocês representam isso, tá? Então vocês, apesar de terem problemas distintos, mas terem um problema, estão transformando de melhor a vida dos outros. Em nome da comunidade médica, da Novartis, a gente queria agradecer a vocês por transformarem a vida dos outros e compartilharem as suas vivências com a gente nesse dia. Muito obrigado pela presença e foi um grande prazer tê-las conosco hoje. Ok? Obrigada.